Olá, seja bem-vindo ao curso Segredos para um Casamento de Sucesso. E se você está nos assistindo, certamente é porque você deseja que seu casamento saia do lugar comum. Que seu casamento não seja somente um casamento bom, mas que o seu casamento seja excelente. E esse, de fato, também é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida conjugal. Que nossa vida conjugal seja extraordinária. Nós possamos sair do lugar ordinário, do lugar onde todo mundo está, para sermos jogados para cima, para o lugar extraordinário, para o lugar especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e deseja receber e ter acesso à nossa playlist, você pode se inscrever nesse ícone que está embaixo do seu monitor e, consequentemente, você estará inscrito no nosso canal, tendo acesso a todas as aulas anteriores, porque essa é a aula de número 14, mas você terá acesso a todo o conteúdo disponibilizado gratuitamente para você. Estamos fazendo isso porque acreditamos de fato na família, acreditamos de fato que Deus é o grande formador desse instituto e, como se diz que a família é a base da sociedade, o casamento ele é fundamental para a família. E eu quero incentivar você também a curtir esse vídeo, se você de fato achou que foi interessante, útil para você, que você curta. E também se você conhece outros casais que você percebe que podem ser abençoados e que podem ter o seu relacionamento conjugal aprimorado, você pode também compartilhar esse vídeo com ele. Certamente será construtivo para todos aqueles que desejam tirar o seu casamento do lugar comum. O título da nossa aula de hoje é Iguais, mas diferentes. Iguais, mas diferentes. Se nós quisermos ter um relacionamento de sucesso com qualquer outra pessoa, não somente com a nossa esposa, não somente com o nosso marido, nós temos que entender de fato que as pessoas elas são distintas, as pessoas são diferentes, as pessoas não são como nós somos. Nós temos características, nós temos particularidades, nós temos privacidades específicas que talvez a outra pessoa com a qual nós estamos convivendo não tenha. E assim também no casamento, nós estamos casados com pessoas que são completamente diferentes de nós outros. E a diferença deve ser vista como virtude, não como objeto de contenda, de briga e de discussões. Não há nenhuma pessoa sequer que tenha a mesma impressão digital de outra. Todas as pessoas são diferentes, iguais, mas diferentes. Iguais em que sentido? Nós somos iguais em dignidade, somos iguais em valor diante de Deus, somos iguais no que diz respeito à nossa relevância, à nossa importância, a nossa valorização é a mesma. Nós somos todos cristãos e filhos da mesma classe. Não há distinção entre o marido e a esposa. Contudo, há diferenças entre o homem e a mulher. Isso é notório ao primeiro olhar. As mulheres, por exemplo, têm órgãos que nós não possuímos. As mulheres têm útero, têm ovário, as mulheres têm seios, os homens têm próstata. Nós somos diferentes. A própria criação de Adão, ela foi diferente da criação de Eva. Adão foi formado, como rezam as Escrituras e nos ensinam, do pó da terra. A própria palavra Adamá significa aquele que veio da terra. Mas se o homem veio da terra, Eva veio da costela de Adão. O processo, a operacionalização foi diferente no próprio ato criativo. Nós somos diferentes. E essa diferença, ela deve ser vista sempre como trunfo. Não há nas Escrituras espaço para masculinismos, mas também não há espaço nas Escrituras para feminismo. A Escritura, ela não é machista, a Escritura também não é feminista.
O que as Escrituras parecem nos ensinar é o princípio da complementariedade. Nós nos completamos como casais. Não há alguém que seja mais importante para a relação conjugal do que o outro. Todos nós complementamos, nós fazemos parte de um time. E assim como no time de futebol, o goleiro não é mais importante do que o zagueiro, e o zagueiro não é mais importante do que o meia, e o meia não é mais importante do que o centroavante, todos fazem parte de um mesmo time e devem ficar atentos para desenvolverem bem a sua vocação e os seus dons. A palavra de Deus exalta as mulheres. A mulher, conhecida como a mulher virtuosa, é aplaudida pelas Escrituras em Provérbios, é o que a Bíblia nos ensina. Maria, mãe de Jesus, é o exemplo de fé. Se Abraão foi o pai da fé, Maria certamente foi a mãe. A primeira divulgação da ressurreição de Cristo foi colocada em prática por mulheres. Deus, ele tem características paternas, mas tem também maternas. Ele se compara a uma ave que tem os pintinhos sob as suas asas. Deus, ele não faz qualquer tipo de acepção entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, mas ele os vê como conjunto. E é exatamente esse princípio que nós precisamos deter no nosso coração. Que nós somos iguais, mas que nós também somos diferentes. Temos vocações distintas, tem princípios que são mais apropriados para uma vocação específica do que para outra. Mas o que seriam das telas se somente houvesse uma cor? O que seriam das flores se todas tivessem um só aroma e forma? O que seriam dos textos se somente houvesse uma letra? O que seria do corpo se somente houvesse um membro? O que seria do canto dos pássaros se só houvesse um tipo de piado? O que seria da música se só houvesse uma nota? A diferença é virtuose para nós. Deus é um Deus criativo que fez as coisas diferentes para que funcionassem. Nós geralmente nos atraímos por aquele que tem características talvez diferentes das nossas. Nós não nos casamos com uma pessoa igual, geralmente. Geralmente nos casamos com pessoas que são diferentes porque terminam nos completando. Mas isso é um discurso que as Escrituras ensinam, mas que eu devo dizer para você que o secularismo tem relativizado. A pregação secular é da horizontalização, é da não diferença, é da equalização excessiva em relação a dons e vocações e papéis dentro do casamento, e talvez isso seja a causa de tantos casamentos estarem indo à bancarrota, porque veem a diferença com demérito e não como virtude para o casal. Eu quero realmente convidar você a levar a sério os princípios consignados nas Escrituras acerca do casamento. Que as Escrituras sejam a regra de fé e prática para a igreja, mas que também seja a regra de fé e prática para o nosso relacionamento conjugal. Que nós coloquemos os nossos casamentos dentro das Escrituras e venhamos a dobrar a página, que nós venhamos a ser banhado com a água bíblica, com os princípios que estão colocados na Bíblia Sagrada. Isso vai fazer tão bem para o seu casamento, isso tem feito bem para tantos casamentos, isso tem feito bem para tantos relacionamentos, quando eles começam a se fundamentar nos princípios que estão colocados cabalmente, claramente nas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas detêm em si o sumo pedagógico do Criador do ser humano e do Criador do casamento. E assim como o fabricante de qualquer aparelho, de qualquer eletrodoméstico, quando vai entregar para o consumidor, ele coloca o manual, assim também Deus fez conosco. O manual do casamento é as Escrituras. E se nós seguirmos o manual, certamente
a possibilidade de fracasso é bastante pequena, quase nula, eu ousaria a dizer para você. Nossa bandeira maior não é a verde e amarela, nossa bandeira maior é vermelha, da cor do sangue de Jesus. Essa é a nossa pátria. Nós não fazemos parte da pátria secular, nós somos do céu e devemos também trazer do céu os princípios para colocar em prática nas nossas vidas. Se nós somos estrangeiros, nós temos que trazer a lei estrangeira para dentro de nós, para vivermos de acordo com ela e não de acordo com a lei desse mundo. E o que há nesses dias é a completa desvalorização da família, é a completa desvalorização do casamento, é a completa desvalorização das escrituras sagradas. Todos esses movimentos que desejam equalizar de maneira radical as pessoas relativizam também a verdade das Escrituras. Portanto, não caia nessa armadilha. A palavra de Deus, ela é a verdade. Não caia na conversa da serpente. Lembra o ensino fundamental ali da conversa da serpente? Deus tinha dado uma ordem e a serpente relativiza aquela ordem de Deus. Não deixe que as serpentes que estão aí inundando os nossos terrenos, que elas venham a captar nossa atenção, a hipnotizar o nosso olhar e a fazer com que a nossa vida possa seguir o seu padrão, o padrão que ela tem para os humanos, que certamente não é um padrão de vida, mas um padrão de morte. Dizem, inclusive, que o diabo, ele como não consegue fazer o inferno bonito, ele pavimenta o acesso até lá. E é exatamente essa verdade que nós não podemos deixar de insistir com você, que você considere as Escrituras Sagradas como a regra de fé e prática também para o seu casamento, para o seu relacionamento conjugal. E portando esse manual excelente, esse manual espiritual, esse manual verdadeiro, com certeza o seu casamento será ainda melhor. E viva a diferença daqueles que são iguais. Deus abençoe você.